minha gente, sou Raíssa, estou chegando agora com um podcast especial, né, do blog Softball Não. Chegando então com a primeira parte da entrevista coletiva de Vaguinho Dias. Para não perder muito tempo, a gente comenta depois, vamos logo começar com ela. Primeiro eu queria dizer da minha satisfação em poder treinar uma equipe grande como é o América. Eu acredito, vocês que estão mais acostumados e estão aqui, o América é um clube, mas para quem sempre vivenciou o futebol, sempre gostou e sempre acompanhou, o América é um nome e uma equipe, um clube de grande tradição. Uma equipe que eu que participei de vários anos na Série D, nós sempre achávamos que naquele ano o América era a equipe guindada ao acesso. Era o América e mais alguns. E como o próprio presidente disse, tem situações de Deus, eu sou católico, em que não adianta o que você quer, e sim é no momento dele. Eu também não esperava, nesse primeiro momento, ter vindo ao América. Eu tinha um contrato longo com o Criciúma, e assim que nós desfizemos o contrato, em meia hora eu acabei recebendo um telefonema do Luciano Mancha, representando o América, falando da contratação. E eu, na hora, me pergunto, mas como pode acontecer isso? Uma situação que era para ter sido em fevereiro, março, não era o momento, e acabo recebendo um telefonema, eu tenho que ouvir. E quando eu ouvi, além de ouvir a situação financeira, eu ouvi a situação do clube, o que pretendia, qual era o perfil que eles gostariam de montagem de equipe, qual a situação de momento e o que o América vem buscar. Aí fiquei sabendo da grande responsabilidade que nós temos. Pelo calendário do ano que vem, pelo ranking, as equipes no campeonato estadual, nós temos que ser campeão. Então é uma responsabilidade e um desafio que eu gosto muito e sei que o clube é capaz. Nós temos hoje um campeonato de grande visibilidade, que é a Copa do Nordeste, aonde nós, quando estamos fora e ficamos analisando, é um grande campeonato, de uma visibilidade imensa hoje no Brasil. Você vem para uma Copa do Brasil que nacionalmente ela é enorme e financeiramente o que ela traz para o clube. Então, a responsabilidade de passar algumas fases para que possa até financeiramente adequar ao clube é importantíssimo. E por último, veio o Campeonato Brasileiro da Série D, que é a de maior importância para o clube, que é onde ele tem e merece já estar no patamar da onde ele já esteve e infelizmente caiu. Então, esse é o campeonato em que o América, sim, tem a sua obrigação de acesso, e para chegar nesse acesso, ela depende de tudo que eu disse anteriormente. De fazer um grande planejamento, uma grande equipe, um grande estadual para chegar muito bem, para que possa ter o acesso. Então, diante de tudo que eu ouvi do clube, do que eu já pude ver da estrutura física de CT, das situações que eu estou vendo, da montagem da equipe que nós estamos hoje procurando formar, eu tenho uma grande convicção de que nós vamos poder, sim, com essa honestidade e transparência da diretoria e com a ajuda do nosso torcedor, que ele é imenso, que ele é vibrante, com o nosso sócio torcedor, que precisa também contribuir a todo instante para que nós possamos ter toda essa renda financeira, porque a cobrança ela é grande por parte de grandes jogadores, de um elenco forte, mas o clube também precisa ter o respaldo financeiro do lado do sócio torcedor, dos patrocinadores, para que os resultados comecem a vir. Então, quando se há um sucesso, ela não vem por acaso e ela não vem da comissão técnica, ela vem de um todo. Então nós precisamos de todos vocês para que a gente possa realmente alcançar os objetivos do ano. Vaguinho, você foi campeão pelo Brusque, né? Sim. Então eu queria saber de você está chegando num clube que vive crise financeira. É um futebol gigante, mas ele vive uma crise financeira hoje. Sim. Mas o América amanhã já estará bem melhor do que foi ontem. Tá? Com certeza. Então eu quero saber de você até que ponto um investimento maciço na equipe financeira leva ao sucesso na Série D. Como é que foi esse investimento no Brusque que você fez? Então eu vou falar de 3 competições diferentes. A primeira, quando eu cheguei no Internacional de Lages, nós disputamos a Série D e naquela oportunidade nós montamos assim a equipe. Mantivemos uma base do estadual. E nessa base do estadual nós iniciamos sem dinheiro, sem pagamento, sem receber. Mas nós sabíamos. Mas todos nós apostamos, porque o clube existia uma possibilidade de pagamento depois,
e nós tínhamos uma união muito grande. Nós passamos a primeira fase, classificamos no último jogo. Então nós classificamos em segundo lugar. Nós pegamos uma das melhores equipes, eu estou falando de 2016. Nós pegamos a melhor equipe, que era o Caxias, que tinha caído para a segunda divisão, ele subiu, ele manteve, foi campeão, e era uma equipe de um financeiro altíssimo. O primeiro jogo lá no Centenário e o segundo jogo em Laje. Nós vencemos lá por 2-1 e depois empatamos, classificamos, tiramos o Caxias, foi a grande potência. Aí depois nós pegamos o Ituano, que também era uma potência. Nós perdemos em casa, ganhamos lá, pelo saldo de gols fomos desclassificados. Já tive uma experiência. Veio com o Tubarão. O Tubarão aí investiu pesado, muito dinheiro. Nós éramos e fomos assim 5 partidas invictas, classificamos em primeiro, só que o São José com uma vitória a mais, porque nós tivemos um erro muito grande. Nós já estávamos classificados e apostamos em colocar uma equipe que não vinha jogando para descansar, para entrar no mata-mata. Nós não tínhamos a noção do que era estar em primeiro colocado em tudo. Foi o maior erro nosso. Nós pegamos o São José, nós passamos o Brusque, passamos a primeiro mata-mata. No segundo mata-mata, nós pegamos o São José, que foi o primeiro jogo em casa, e decidia lá no gramado sintético. Nós empatamos 1-1, e quando fomos decidir lá, nós estávamos perdendo com 1-0, perdemos um pênalti, perdemos a classificação. E a nossa equipe financeiramente altíssima. Quando eu fui para o Brusque, a primeira coisa, mantivemos de volante para a zaga a mesma equipe. Então já tinha a formação defensiva ótima. Aí nós fomos pontualmente buscar as situações de meia e o que mais precisa, fazer gol, foram os atacantes. Nós fizemos um elenco com 20 atletas, 20, todos no nível salarial homogêneo, parecido, uma folha de pagamento de 100 mil reais. Nós fizemos toda uma situação de planejamento, de treinamentos em cima, mas principalmente jogando na cabeça dos atletas qual era a importância em ficar na primeira colocação em todas as fases. E nós conseguimos. Todos os jogos que nós decidimos no mata-mata foi em casa. Então nós perdemos o jogo fora, mas chegava em casa, o fator casa fazia prevalecer. Foi assim que nós subimos, com um elenco enxuto, mas que todos tinham na cabeça a vontade de chegar, e nós sabíamos que poderíamos subir, porque nós tínhamos ali dentro um entrosamento muito forte na defesa e um ataque que ia para cima. Tanto é que nós somos dos melhores ataques da competição, e daí nós fomos campeão em cima do Manaus. Pagano, seja bem-vindo. Obrigado. Sou o Marcos Najib da TV Assembleia. Já seria minha próxima pergunta, né, que eu estava vendo os números da campanha do Brusque, né? 31 gols marcados, sofreu só 14 na Série D, estou falando. Você venceu mais da metade dos jogos em casa. Essa seria a receita? A gente sabe que a Série D mudou agora um pouquinho o formato, serão mais jogos, até agradando o pedido da gente, vai ter, para quem atua mais, um número de partidas mais satisfatório. Mas esse elenco enxuto também, e nesse valor acessível, era na realidade... muda para essa nova realidade com mais jogos? Como é que vocês estão pensando em montar isso? Muda bastante. Porque ali, quando você vai fazer um contrato para a Série D, é dificílimo, porque muitos atletas não aceitam, porque na realidade você tem 6 jogos. Então é muito difícil de você formar um elenco assim, do estadual para a Série D. Então o Brusque conseguiu manter uma boa parte. E quando chega o outro para você contratar é dificílimo, porque são 6 jogos. Para esse formato, então você tem hoje até novembro. Então você consegue hoje atrair um pouco mais a faixa de um atleta que é acessível até financeiramente, que ele venha aceitar jogar. E também o tempo de entrosamento melhora, porque você pode ir crescendo dentro da competição. Então você tem esse tempo. O que eu só não concordo e gostaria e achava que poderia ser melhor é se transformar nessas finais não sendo 3 mata-mata, em sendo um outro formato de final, porque você continua tendo uma responsabilidade enorme, porque você pode fazer uma grande campanha e chegar no mata-mata, numa partida for infeliz e ser desclassificado sendo uma das equipes melhores. Mas em relação
ao formato, eu acho que é melhor para a contratação, é melhor para você ter uma equipe muito mais entrosada e coesa, e aquela equipe que tiver um elenco maior, que tiver um respiro financeiro maior, ela vai chegar no mata-mata, com certeza melhor que os outros. Vaguinho, boa tarde. Jarbas França, da Rádio Trampolim, Parnamirim. Você falou aí na competição da Copa do Nordeste, e você me perdoe se eu estiver errado, mas eu acredito que o seu trabalho foi todo voltado na região do sul do país, não é isso? E é a primeira vez que você está vindo para cá, para o Nordeste. Você tem alguma diferença de escola nordestina e escola do sul do país? Você sente alguma dificuldade nisso? Eu já trabalhei aqui no Nordeste também, no Santa Rita, sim, no Galícia, em Salvador, e por 2 temporadas. Então, e além do mais, principalmente eu vou falar hoje como estão todos os treinadores. Se você não tiver hoje muito atualizado e estudioso, está fora do mercado. Então, a partir do momento em que você vive futebol, você tem que estar integrado em todas as situações. E essa é a minha função, obrigação como profissional. Então, eu acabo todo instante estando assim, integrado a tudo que acontece. Em relação à Copa do Nordeste, hoje nós vamos pegar as equipes grandes, aonde eles estão numa Série A de brasileiro, Série B de brasileiro e alguns na C. Mas são todas equipes grandes do Nordeste. O que eu entendo de escolas e de cultura é que talvez no Sul a marcação, a pegada, a maneira de se jogar é menos técnica do que aqui. Eu acredito que pela temperatura, pelo clima, você tem que ter uma habilidade, uma técnica maior. Então, se você conseguir aliar ao tipo de treinamento intenso com esses jogadores que são técnicos, você vai ter uma equipe muito competitiva. E a partir do momento que você tiver isso na cabeça do ser humano, com a maneira de ser e com a estrutura que o América vai nos dar, esse clube vai ser ainda melhor, porque nós vamos aliar essa situação de uma marcação muito forte aliada à técnica para se fazer os gols. Bom, aí é a primeira parte, né? Vamos passar rapidamente, porque já vem um outro podcast com a segunda parte, a gente comenta melhor. Mas ele já fala que houve uma espécie de tentativa de acerto com a América, já desde a saída de Luizinho, lá em fevereiro e março, terminou não dando certo, e que agora ele entende que isso foi o momento certo, né? A hora certa de acontecer. Já botou na balança que tem que ser campeão estadual, né? Vai usar a Copa do Nordeste, o América vê a Copa do Nordeste com visibilidade, né? Uma forma de atrair jogadores. Tem consciência que tem que passar de fase na Copa do Brasil para ter dinheiro. Ele fala muito na parte financeira do América, para o América ter grandes jogadores, ter um elenco forte, precisa da chegada do sócio, precisa de patrocinadores. E essas fases de Copa do Nordeste e de Copa do Brasil também vão ser espécie de patrocinadores para o América. E claro que ele crava que a Série D, o América não tem outra perspectiva. Se fizer tudo isso que está se traçando para o início da temporada e pelo tamanho do América, o América não tem outra perspectiva que não seja subir, né? E fala que, inclusive, essa mudança na Série D é algo até que eu comentei no podcast de domingo. Foi boa porque dá para atrair mais os jogadores, já que estendeu o tempo de contrato, né? Aumenta o entrosamento da equipe, né? Melhora a parte de entrosamento. O único senão dele é o meu mesmo também, que é a segunda fase também não ter sido mexida, né? A partir da segunda fase da competição, ter mudado ali para uma fase de grupos, né? Não sei como, mas que não fosse realmente 3 mata-matas, né? Essa é a opinião dele, né, com a qual eu concordo demais, né? Ele falou ainda do que fez no Inter de na Inter de Lages, né, em Santa Catarina, no Tubarão, no Brusque, né, e como vai trazendo isso para o América, mas eu comento isso um pouco melhor na segunda parte, que ainda tem mais coisas que ele vai falar, né, e a gente certamente vai comentar tanto nesses podcasts especiais de hoje, né, tem mais 2 por vir, como no de domingo, né? No domingo a gente fala com mais calma. Mas vamos lá, então. Termina agora esse podcast aqui e em seguida vem a segunda parte da entrevista de Vaguinho. Até lá.